Boa noite, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos, passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra para os irmãos. Quero agradecer a todos aí que têm curtido, comentado e compartilhado os nossos vídeos e também queremos deixar uma palavra para vocês, em nome de Jesus. Salmo 120, verso de número 2, está escrito assim: Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Livra-me dos mentirosos e dos falsos. Esse verso, ele é um verso que às vezes você pode lê-lo e não conseguir compreender ele na sua essência, devido ao assunto que ele trata. Que assunto, pastor? Livra-me dos mentirosos e dos falsos. Isso nos chama bastante atenção, principalmente para os dias atuais. Por quê? Porque, segundo a Bíblia, nos últimos dias surgirão falsos cristos, falsos messias, falsos deuses e, possivelmente, segundo a Bíblia, os homens se tornariam, aliás, mais amantes de si mesmo do que precisamente de Deus. E quando nós lemos esse texto, onde ele diz, Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos, ele está simplesmente pedindo a Deus que Deus venha livrá-lo do engano. Que engano, pastor? Primeiro tipo de engano, o engano religioso. Tem muitas pessoas achando que porque está dentro de um templo religioso, está com a salvação garantida. E na verdade o templo religioso ele não salva ninguém. Ele não tem o poder de salvar ninguém. Você não vai para um templo religioso para ser salvo. Você vai a um templo religioso para congregar, para ter comunhão uns com os outros. A salvação ela é individual, ela não é um ato coletivo. Portanto, você depende de você mesmo e não do outro para ser salvo. Por isso o apóstolo Paulo diz que cada um prestará conta de si mesmo. Então, o primeiro erro está aí. Segundo erro que nós precisamos identificar aqui, que ele vai dizer, é: me livra dos mentirosos. Quem são os mentirosos aqui? São aquelas pessoas que estão pregando a verdade de acordo com seus interesses. São aquelas pessoas que manipulam a palavra de Deus para obter resultados que, se falassem a verdade, certamente não iria conseguir. Então eles distorcem as palavras, eles manipulam as situações a fim de induzir as pessoas a fazer aquilo que eles querem para poder conseguir aquilo que eles precisam. E esse é um problema muito sério que nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas manipulando a palavra do Senhor de forma mentirosa para adquirir recursos que de outra maneira não conseguiria. E o terceiro princípio que ele aborda aqui dentro desse verso é: me livra dos falsos. Os falsos aqui são aquelas pessoas que saem prometendo tudo para todos, sem pensar no dia de amanhã, sem se preocupar com a consequência, pois ele não se importa se amanhã você vai cair na depressão, se amanhã você vai perder sua família, seu emprego, sua saúde, se você vai perder o seu casamento. O que importa naquele momento para ele é enganar você através de uma profetada, através de uma revelação da carne, para induzir você a dar a ele o sacrifício que ele determina. Ele não está preocupado com a consequência, ele só quer simplesmente obter o resultado. E aí nós precisamos entender que existe uma expressão popular que diz que os fins justificam os meios, ou os meios justificam os fins. Eu acredito que Deus não se utiliza do engano e nem da mentira para conseguir um resultado positivo. Afinal de contas, você não pode fazer a coisa boa usando a coisa ruim. A Bíblia diz claramente que Deus não tem nenhuma harmonia entre a luz e as trevas. Portanto, Deus não pode se utilizar da mentira para fabricar uma verdade. E não pode se utilizar da verdade para fabricar uma mentira. Ambas são opostas e jamais combinarão. É como a água e o azeite. Portanto, meu querido, cuidado com os mentirosos e cuidado com os falsos. Que Deus possa lhe abençoar. Querendo Deus, amanhã a gente está de volta. Se você puder, curta, comenta, compartilhe e se inscreva aí para nos ajudar.
Breve nós vamos começar a fazer nossas lives e contamos com a ajuda de todos. Ficam na paz, uma boa noite e uma ótima semana para todos. Que Deus nos dê aí um mês abençoado.